Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos para o estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos juntos mais uma vez, aqui estudando o Evangelho de Marcos nesse trimestre. E hoje, quinta-feira, uma data muito especial, dia 12 de setembro. O meu abraço para você e agradeço de coração porque você nos acompanha aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos juntos crescendo no reino de Deus, na compreensão das suas verdades eternas. Mais uma vez eu tenho a alegria de receber o Aparecido, nosso companheiro de jornada aqui ao longo do trimestre. Isso aí, pastor. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Vamos pedir a bênção de Deus para o estudo de hoje? Oremos. Bendito Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado por estarmos aqui, abrindo a Tua Palavra. Rogamos que o Senhor venha ser com cada amiga que está nos ouvindo, está nos assistindo, que de igual modo o Senhor possa abençoá-los e trazer essas verdades importantes para as suas vidas. Amém. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, hoje, quinta-feira, dia 12 de setembro, como já dissemos, o título é esse: Quem é você? Olha, 11ª lição, está chegando o finalzinho do trimestre. Levado e julgado é o tema geral da semana. Jesus nos seus últimos momentos antes de enfrentar a cruz. O texto para leitura de hoje é Marcos 14, já estou aqui com a minha Bíblia aberta, vou ler com vocês. O texto é Marcos 14, a partir do verso 60, que diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que esses depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: Profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Pastor, esse relato aí é um relato muito triste na Bíblia, onde Jesus, por tudo que ele fez, os milagres, as ajudas às pessoas, ele sofreu desta forma. Por que tudo isso, pastor? Olha, a gente percebe aqui que esses líderes religiosos, eles já estavam convictos do que eles queriam. Eles queriam entregar Jesus nas mãos das autoridades para que ele fosse morto. Agora, por que eles fazem isso? Não é o assunto de hoje, Cido. Nós vamos ver aqui no capítulo 15, quando ele vai diante de Pilatos. Sim. E o próprio governador chega à seguinte conclusão: por inveja. Foi por inveja que eles trouxeram Jesus aqui, porque ele não fez mal nenhum. Sim. O que esse homem fez para eles trazerem ele aqui e dizerem essas coisas? Sim. Por inveja da parte
dos opositores, mas da parte de Jesus. Era o plano de Deus. Era o plano de Deus. Aqui, Cido, a gente percebe na lição de hoje, quem é você? Mais uma prova da divindade de Jesus, dos poderes proféticos de Jesus. Ó, desde da Galileia, quando estavam lá em cima, na Galileia, com os discípulos, Jesus havia dito: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, irão fazer isso, e mais isso, e isso. Tudo que Jesus falou, não se cumpre aqui? Verdade. Você entregue nas mãos dos homens, vão fazer o quê? Exatamente isso que eles fizeram. Agora, pastor, com todas essas orientações que Jesus deu, ou seja, ele está, aparentemente parece que ele estava preparando os discípulos para todos esses eventos. Era essa a intenção. Esse é o propósito. Agora, no caso, os discípulos, eles conseguiram, tá, nas ações deles, atender essa expectativa a de Jesus? gente percebe que, olha, Jesus falou, e não resolveu nada. Não que Jesus não tenha resolvido, mas eles não mudam, não abrem os olhos e dizem assim: eita, ele nos falou isso. Olha, tudo que ele disse que ia acontecer está acontecendo. Então, mais uma vez, aqui está o Messias. Não! Eles deixam-se levar pelas circunstâncias. Parece que nada está acontecendo. Mas a gente olha para essa história e fica pensando assim: eita, homens duros, olha, onde que eles estavam com a cabeça, onde é que estava o pensamento dessa turma? Mas é igualzinho a gente. Quantos milagres, quantas ações divinas na nossa vida, e a gente faz de conta que é normal, tranquilo, né? A gente não abre os olhos espirituais para enxergar. Mas a gente não pode ficar só no ponto negativo, porque diz aqui que Pedro, depois de ter negado Jesus, os olhos dele se abriram. Não, se cruzaram com o olhar de Jesus. Foi aquele olhar assim, Cido, no fundo da alma. Quando o galo cantou, ele olhou, Jesus estava olhando para ele. Puxa vida, ele tinha dito que ia acontecer isso. Parece que esse olhar penetrou profundamente. Com certeza. E sabe o que é impressionante? Não é o estudo aqui que a gente está vendo agora nessa semana, mas nesse mesmo momento histórico. O mesmo olhar de compaixão de Jesus para com Pedro foi o mesmo olhar de compaixão de Jesus para com Judas. E a reação totalmente distinta. Aliás, nós estamos vendo, né, ao longo da semana, as ironias do relato de Marcos. E a gente está vendo aqui como que personagens têm ações totalmente opostas. Judas olha para Jesus, cai em remorso. Pedro olha para Jesus, verdadeiro arrependimento. Né? Jesus dá um excelente testemunho diante do Sinédrio. Pedro nega Jesus. E aí, no livro de Marcos, nós temos esses sanduíches, né? Uma ação aqui em cima, contraposta a outra aqui embaixo, e uma outra no meio, fazendo o recheio. É uma riqueza o livro de Marcos, de forma direta e objetiva, mas a gente aprende bastante com esse jovem que teve a vida impactada com a mensagem do Evangelho. Amigos, a história de Pedro é uma ilustração dos altos e baixos da vida cristã. Uma hora parece que a gente está tão perto do céu, outra hora parece que a gente está bem distante. Como que tem sido a sua vida? Nesse exato momento, você se encontra pertinho do céu ou longe dele? Você tem dado um bom testemunho diante das pessoas que estão ao seu redor? Estude a lição hoje. Estude a Bíblia hoje. E faça essa análise, trazendo para a sua vida prática o que nós estamos estudando aqui na lição da Escola Sabatina. Cido, muito obrigado pela companhia, viu? Uma alegria ter você aqui. Muito obrigado a você por nos acompanhar e até o nosso próximo encontro.